Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos um pouquinho atrasados hoje. Nós tivemos um contratempo, um problema lá nas calhas da nossa igreja e a chuva forte que caiu aqui inundou um pouquinho lá, molhou bastante o chão, tivemos que tirar os móveis, mas com a graça de Deus nós estamos mesmo assim iniciando este culto para a honra, louvor e glória do Senhor. A gente pede perdão e desculpa a todos, primeiro pelo atraso, também por todas as pessoas que porventura estariam conosco presencialmente lá na igreja. Nós pedimos também perdão, desculpas e queremos celebrar a Deus nesta noite. E claro, você continua convidado para estar conosco aos domingos às 18h30, todo domingo às 18h30. Então nós queremos iniciar este culto convidando você a fechar os seus olhos e a elevarmos a Deus a nossa oração particular e silenciosa. Vamos orar ao Senhor por alguns instantes. Eu aqui, você aí, e juntos celebrarmos o nosso Deus. Irmãos, hoje e sempre o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu saúdo a cada um de vocês nesta noite. Graça e paz a todos vocês da parte de Deus, o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Vamos ler o Salmo 95. Abra comigo a sua Bíblia, lá nos Salmos 95, versículos 1 a 3 e 6. Salmos 95, de 1 a 3 e 6. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. E o versículo 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Amém. Vamos cantar um cântico, se você souber, cante comigo. A nossa liturgia está também disponível aí no Facebook. E a gente alterará um cântico, um hino, mas todo o restante nós cantaremos e nós celebraremos ao Senhor. E esse cântico é Vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração.
te escolher, o tesouro maior terá. Amado Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nesta hora de adoração, nesta hora de celebração, nos unimos a Ti, ó Deus, num só Espírito, no mesmo coração, numa mesma fé. Nos unimos, ó Pai, porque o Senhor é Deus presente conosco em todos os momentos. E este salmo nos convidou a virmos, a celebrarmos ao Senhor nesta hora. Por isso pedimos-te, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas aqui, ó Pai, em casa, em Arapongas, a vida de cada irmão e irmã também no seu lar, aqueles que estão, ó Pai, também nos assistindo em outros lugares, que o Senhor esteja presente sobre estes lares, sobre estas vidas, que juntos, ó Pai, nos reunimos para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Aceita, Pai, este culto que nós fazemos hoje e sempre para a honra, louvor e glória do Teu nome. Amém. Nós vamos ler ainda no Salmo 5, versículos 1 a 4, Salmos 5, versículos de 1 a 4, depois 7 a 8, 11 e 12. Salmos 5, de 1 a 4, 7 a 8, 11 e 12. E nos diz assim a palavra do Senhor no Salmo 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Versículos 7 e 8. Porém, eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o Teu caminho. E os versículos 11 e 12. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti. Folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da Tua benevolência. Um salmo que nos convida também nesta hora a confessarmos os nossos pecados. Nós tínhamos colocado na nossa liturgia o hino 5 dos Salmos e Hinos, mas nós vamos substituir pelo hino 168, ou pelo hino 430 do Inário da Igreja Evangélica Reformada. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo
luz que me guia no escuro caminho, com horas de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Vamos orar, apresentando diante de Deus nesta hora os nossos pecados, as nossas iniquidades, aquilo que tem nos separado do Senhor, aquilo que tem nos afastado da sua presença. E nesse salmo que lemos, Salmo 5, o salmista pede ao Senhor que ouça a sua oração, que o Senhor ouça a sua voz logo de manhã, quando ele eleva a sua oração. E ele diz: porque tu não és um Deus que se agrade com a iniquidade. Mas nós sabemos que pela graça do Senhor, pela presença de Jesus, as nossas iniquidades são todas perdoadas. Deus realmente não se agrada do pecado, mas Ele ama o pecador e é por isso que deu o seu Filho para morrer na cruz. Por isso, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados. Nosso Deus e nosso Pai, sei que escutas a nossa oração, sei que escutas, ó Pai, o nosso clamor. E nesta hora, Pai, quando nos apresentamos também diante de Ti, como Teu povo, como filhos e filhas, confessamos os nossos pecados, as nossas iniquidades, tudo aquilo, ó Pai, que praticamos ou pensamos que contraria a Tua vontade, que, ó Pai, entristece o Teu coração, seja, ó Pai, aquilo que fizemos contra Ti, contra a Santíssima Trindade, que fizemos contra o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa irmã, e até mesmo aquilo que fizemos contra nós mesmos. Ó Pai, em nome e por amor de Jesus, é que te peço que o Senhor nos perdoe pelas Tuas infinitas misericórdias. Venha, ó Pai, sobre nós e visite-nos aonde estivermos. Cada um com o seu coração contrito, debaixo, ó Pai, da Tua soberana graça, pedimos-Te perdão, Senhor. Perdão, Senhor Deus, nesta hora. E que a graça de Jesus inunde o nosso coração, trazendo-nos, ó Pai, a certeza de que em Cristo Jesus nós somos perdoados e de que, ó Pai, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Pedimos-Te perdão, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso e digno em nos perdoar. É assim que o fazemos, em nome
e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler ainda no Salmos 27, os versículos de 1 a 3. Salmos 27, de 1 a 3, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Que salmo maravilhoso! O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza, e vivemos um tempo, sim, de guerra. Diariamente ou quase que o dia todo, nós temos notícias desta guerra lá na Ucrânia, e isso mexe sim com o nosso coração, mexe com a nossa mente, com as nossas emoções, mas esse salmo diz que ainda que uma guerra se estourar contra mim, ainda assim terei confiança. E Davi, que escreveu este salmo, era um grande guerreiro e um guerreiro muito vitorioso, mas a sua confiança, a sua fé estava em Deus. Vamos cantar 2 cânticos nesse instante, 2 cânticos também conhecidos. Um deles diz exatamente isto: Tu és a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E a ti me renderei, né? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
receba o nosso louvor, que o Senhor receba, Pai, este culto, e sabemos que o Senhor é sim a nossa luz, a nossa salvação, que o Senhor, ó Deus, como cantamos, é o Rei de Israel, o Santo Redentor, o começo e o fim, o Senhor é o Amém, o Senhor é a estrela da manhã, e o Senhor morreu na cruz para nos salvar, e é o Senhor que nos diz a cada dia que não há o que temer, porque o Senhor está conosco, Pai. E o Senhor diz: não temas, meu filho, não temas, minha filha. Por quê? Porque eu sou o Senhor e eu te fortalecerei. Inspira-nos, ó Pai, e nos ilumine nesta hora, Espírito de Deus, ao compartilharmos a Tua palavra, Senhor.
aos corações de todos que estão conosco nesta noite. Que o Teu Espírito fale a cada um onde cada um estiver. E que, ó Pai de amor, nesta hora o nosso coração esteja aberto para Te ouvir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez quero dizer que hoje estamos fazendo culto aqui em casa, porque tivemos um entupimento das calhas lá do nosso salão e acabou alagando um pouco o nosso local de culto, tornou impossível fazermos o culto lá, né? E aí começamos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui nesta noite pela graça, pela bondade e a misericórdia do nosso Deus. Muito obrigado a você que está aqui, que está conosco nesta hora. Que Deus possa abençoar também a sua vida e especialmente nesta hora que vamos também compartilhar a palavra do Senhor exatamente no Salmo 27. Por que o Salmo 27? Nesta semana, nós comemoramos 465 anos da realização do primeiro culto reformado, do primeiro culto protestante do Brasil, e há historiadores que dizem que foi o primeiro culto protestante da América Latina, celebrado no dia 10 de março de 1557. Então, é um motivo de alegria para nós, como Igreja Reformada, celebrarmos este culto. Por conta desta data, e mais do que isto, nós não pudemos cantar o Salmo 5, que foi cantado neste primeiro culto, lá em 1557, mas nós podemos meditar no Salmo 27, que foi exatamente o salmo utilizado naquela noite pelo reverendo Pierre Richier. Ele pregou exatamente no Salmo 27. E eu me propus a meditar também nele para procurar entender o que levou Pierre Richier, há 465 anos atrás, na realização do primeiro culto reformado, do primeiro culto protestante, a meditar no Salmo 27. E você vai perceber por que também nesta noite. E eu começo dizendo que o medo é um dos problemas mais paralisantes de toda a nossa vida. Os nossos medos se manifestam em muitas áreas. Medo do desconhecido, medo de uma tragédia, medo de uma doença, medo da morte, medo de pessoas, medo de perder um emprego, medo de ataques de inimigos, de adversários, medo de ser mal compreendido, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser esquecido, medo de ser injustiçado, medo de fracassar, medo do amanhã, medo. E a nossa sociedade é marcada pelo medo, por esse sentimento, a tal ponto que alguns cientistas sociais e também psicólogos e psiquiatras já começam a falar de que temos uma geração do medo. O medo ele é necessário também ao ser humano, porque na medida em que ele vem, ele é uma espécie de sinal de alerta que nos adverte em relação a alguma ameaça. Mas o medo não pode nos paralisar.
O medo não pode deixar-nos tristes, nos acovardar diante das circunstâncias. Em 1933, o presidente americano Franklin Roosevelt, quando ele desafiou o povo americano a empreender, e ele estava assumindo o seu primeiro mandato, ele pronunciou uma frase muito significativa que diz assim: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Mas é realmente em meio aos nossos medos que nós podemos ouvir a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, consoladora, animadora, desafiadora, libertadora de Jesus, dizendo: meu filho e minha filha, não há o que temer. Ou, como lemos em todas as Escrituras, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Mas, se o medo se tornou uma opressão diária na sua vida e você se sente também vítima de todo e qualquer medo, o Salmo 27 é útil nesta noite e nos seus dias para você meditar e vencer o medo. Porque o Salmo 27 é o Salmo de Davi, é o Salmo de alguém que enfrentou muitos medos, enfrentou muitas guerras, muitas lutas. E alguns historiadores dizem que há 3 possibilidades para que Davi escrevesse esse salmo. A primeira possibilidade é quando Saul o perseguia. A segunda possibilidade é quando Absalão, o seu filho, queria tirá-lo do trono. E a terceira possibilidade é que provavelmente Davi estivesse em guerra com os filisteus. De qualquer modo, qualquer uma dessas 3 possibilidades, todos eles queriam destruir a Davi. Todos eles queriam de alguma forma derrotá-lo. E o medo não o paralisou. Mesmo diante de Golias, mesmo diante dos exércitos, mesmo diante de tantas guerras. Mas como pode ser isso? Qual o segredo de Davi? Como ele conseguiu vencer o medo? Então nós podemos, com base neste Salmo de Davi, ter a confiança de quem vence sobre o medo. E é exatamente os versículos 1, 2, 3 que nós já lemos, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Esses 3 primeiros versículos expressam exatamente esta confiança de Davi. Mas esta confiança vem exatamente com base em tudo aquilo que ele já havia enfrentado, em tudo aquilo que ele já havia passado. E ele declara, primeiro, Deus é a minha luz. Deus é luz, e é uma curiosidade aqui. É o único lugar de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, que Deus é descrito como luz. Em outros lugares, nós lemos que Deus criou a luz, que Ele deu a luz, que Ele brilhou como luz, mas em nenhum outro lugar do Antigo Testamento identifica Deus como luz, apenas aqui no Salmo 27. Mas no Novo Testamento também nós aprendemos que Jesus é luz. E que só é possível enxergarmos através da luz que recebemos de Jesus, pois conforme diz o evangelista João, Ele é a verdadeira luz que ilumina todos. E Davi está dizendo que mesmo nas horas mais sombrias, mais escuras da sua vida, mesmo nas noites mais tenebrosas, nas piores batalhas que ele já havia enfrentado, não havia o que temer. Ele não precisava temer, porque Deus é a luz que dissipava
todas as trevas. E a luz significa segurança. A luz significa, por exemplo, para Davi, como um pastor de ovelhas, que quando ele saía pelos prados e campinas durante a noite cuidar das suas ovelhas, uma fogueira, uma clareira, uma luz dava segurança, assim como dá para cada um de nós. Nós, se estamos na escuridão, se estamos num lugar escuro, quando acendemos uma lanterna, ou a lanterna do celular, isto traz a nós segurança. Por isso a luz de Deus é a segurança de Davi. Mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, Deus seria a luz nas trevas. Ele diz também que o Senhor é a sua salvação. E isso é muito importante porque isso tem a ver com a libertação, com o resgate que Deus realizou na vida dele. Deus não se limitava a resgatar o seu povo, mas ele mesmo se diz que ele é salvação. Ele é salvamento. E naquele momento, diante daquele desafio que se colocava, Davi tinha certeza que Deus viria salvá-lo, que Deus viria libertá-lo. Ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. A confiança de Davi continua ao chamar a Deus de fortaleza, de refúgio, ou noutras traduções, que Deus é a sua força. Mas o resultado é o mesmo. Deus não só o protege, mas Deus é proteção. Deus não só é fortaleza, como Deus também é força. Deus é luz, salvação, força ou fortaleza. E esta realidade, essa certeza que Davi tem, o leva então a exclamar: se Deus é a minha luz, a minha salvação, a minha força, a minha fortaleza, a quem eu temerei? E ele pergunta: de quem eu terei medo, se o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza? Isso só é possível porque Davi não apenas conhecia a Deus, mas porque a sua fé estava nele na prática. Também no Salmo 27, do versículo 4 ao versículo 6, Davi manifesta um desejo. Se de um lado ele tem certezas, agora ele coloca diante de Deus um desejo. E a confiança dele em Deus o leva a desejar estar na presença de Deus. Por isso ele vai dizer 4, 5 e 6. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre a rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O maior desejo de Davi era estar na presença de Deus, na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, recebendo de Deus o refúgio, recebendo de Deus a força, recebendo de Deus a sua salvação e tendo a certeza de que lá, na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor, ele também teria aquela palavra que ele coloca no versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Este é o desejo de Davi. Este deve ser o nosso desejo. Estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor todos os dias, estar na presença do Senhor, no tabernáculo do Senhor, louvando, exaltando, glorificando ao Senhor todos os dias. Mas aí é difícil hoje, no momento que vivemos, não é? Você estar na casa do Senhor, e casa do Senhor é na igreja mesmo. Não tem como estarmos todos os dias? Provavelmente não. Mas se tem um dia dedicado, consagrado ao Senhor, que é o dia, o domingo, é dia de estarmos na casa do Senhor.
Davi coloca isso como um desejo no seu coração. Olharmos para o Senhor, estarmos na sua casa com alegria, com júbilo, salmodiando ao Senhor. Porque o Senhor é abrigo, o Senhor é esconderijo, o Senhor é segurança para a sua vida. Então, desafio você também a estar na casa do Senhor. Ainda no Salmo 27, do versículo 7 ao versículo 12, Davi faz uma oração de quem vence todo medo. E diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que se respiram crueldade. Esta é a oração de Davi. Esta oração é um clamor de Davi. Por isso, o medo, seja ele qual for, pode e é vencido pela oração. Uma oração clara, uma oração sincera diante de Deus. E Davi é claro na sua oração. Ele pede: Senhor, não esconda a tua face, não rejeites o teu servo, não me desampare. E repete: ó Deus da minha salvação. Se o meu pai, se a minha mãe me abandonar, se a minha família me abandonar, eu sei que o Senhor não há de me abandonar. Por isso, ore ao Senhor. Busque ao Senhor na sua casa. Tenha certeza de que o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza e o seu refúgio. Por fim, os versículos 13 e 14. Davi mostra a cada um de nós como deve ser a nossa postura diante do medo. Ele diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esperar no Senhor. Esta era a postura de Davi diante do medo que tomava conta no seu coração também. Ele retorna à sua confiança. A mesma confiança que ele tem nos versículos 1, 2, 3, ele retoma aqui nos versículos 13 e 14, e especialmente no 14. Ele crê com paciência, e o fruto da sua fé é em Deus e em quem Deus é. Por isso, não apenas espere, seja valente. Não apenas espere, mas tenha coragem, anime-se e fique firme esperando no Senhor. E ele encerra: espera, pois, no Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração no Senhor. Como disse no início desta palavra, celebramos os 465 anos do primeiro culto reformado, do primeiro culto protestante, em 10 de março de 1565. Após 4 meses de viagem, saindo de Genebra, saindo da Europa, em 7 de março de 1557, chegaram ao Rio de Janeiro os primeiros protestantes. E entre esses 16, haviam 2 pastores, como mencionei, Pierre Richier, com 50 anos,
e Guilherme Chartier com 30 anos. E foram enviados especialmente por João Calvino, o grande reformador, o pai, vamos dizer assim, da Igreja Reformada. E aí no dia 10/3, eles celebraram esse primeiro culto. E ele pregou exatamente neste Salmo 27, e eles cantaram o Salmo 5. E a história conta que praticamente um ano depois, o mesmo homem que pediu a Calvino que enviassem esses protestantes inicia uma ferrenha perseguição a estes homens, que culminou com a expulsão dos protestantes da Igreja Reformada do Brasil. E dos 5 que ficaram, 4 foram enforcados. Foram os primeiros mártires protestantes do Brasil. Mas antes de serem mortos, 12 horas antes, eles tiveram que responder um questionário, onde eles respondiam sobre a sua fé, sobre o que acreditavam, sobre o que criam a respeito de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deu origem à Confissão de Fé da Guanabara. E o relato histórico existe, está aqui a tragédia da Guanabara. Nesse documento conta-se tudo, e lá também estão as perguntas que eles tiveram que responder antes de serem mortos. Também há um documento histórico de Jean Villery, que fazia parte desse grupo de protestantes, e ele escreveu esse livro, Viagem à Terra do Brasil. E aqui ele conta como foi a viagem, aqui ele conta como foi chegar ao Brasil, e como foi o primeiro culto, e como foi também o martírio destes irmãos. Por isso dá para entender por que do Salmo 27. Esses homens haviam embarcado na Europa e depois de 4 meses de viagem, enfrentando o medo da viagem, medo da embarcação afundar, medo dos passageiros, porque tinha gente de todo tipo, medo do desconhecido, medo do que encontrariam aqui no Brasil em 1557. Se o Brasil foi descoberto em 1500, então vejam, é bem no início. Medo do futuro, medo da morte. Mas o medo não os paralisou. Eles lançaram ali a semente do Evangelho, a semente de uma igreja. O medo não os impediu de pregar a fé genuína, a fé reformada, e a fé também não os deixou ter medo até mesmo de morrer. John Stott resume bem este Salmo 27, quando ele diz assim: o Senhor é a minha luz para me guiar, o Senhor é a minha salvação para me libertar, e o Senhor é a minha fortaleza, aonde eu posso me refugiar. Que nesta noite, meu irmão, minha irmã, o Salmo 27 seja um salmo que você também medite, seja um salmo que você leia. E eu não sei se há medo no seu coração. Não sei se alguma coisa atemoriza a sua alma. Se sim ou não, de qualquer modo, creia. Creia nas palavras do Salmo 27, palavras de Deus ao seu coração. E diga sim na sua alma e no seu coração nesta hora: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Nas palavras do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga isso no seu coração nesta noite, e eu tenho certeza de que a fé em Deus
vai dissipar todas as nuvens densas, todas as noites tenebrosas, todo medo que porventura toma conta do seu coração. Coloque-se diante de Deus, faça a sua oração e diga bem alto: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. A quem eu temerei? Amém. Como disse um pouco antes de serem mortos, os primeiros mártires da Igreja Protestante, da Igreja Reformada, redigiram a chamada Confissão de Fé da Guanabara, a primeira confissão de fé brasileira. E parte dela eu coloquei aqui no nosso boletim. E ela diz assim: cremos em um só Deus, imortal e invisível, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Santo Espírito, que não fazem senão uma mesma substância eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte de todo o começo de todo bem. O Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, feito sob a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebessem a adoção de próprios filhos. O Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo todas as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único Consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Cremos que é mister somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé, ou particularmente. Amém. Esta é parte da confissão de fé, esta é parte da segurança que temos, segurança esta que dissipa todo o medo do nosso coração, porque nós cremos num Deus Pai, imortal e invisível, Criador de todas as coisas, um Deus que é luz, salvação e fortaleza para as nossas vidas. Nós vamos encerrar e caminhamos para o final do nosso culto, a nossa gratidão mais uma vez a você que esteve conosco. Temos aqui alguns nomes. Agradecer ao tio Beto, a minha mãe, ao meu pai, a Suzy Camargo lá em São Paulo, a dona Maria Luísa, a avó Ruth e toda a família, a Josi, o Jonathan também, toda a família, o Leandro, a Jo, a tia Mariazinha, a Edilurdes lá em Rondônia, tio Dedé, ao João Maria Bueno lá de Marilândia, a Regina Caminha, obrigado Regina, ao Mateus também, a Luana que estão assistindo, obrigado, Deus abençoe vocês, a Maria de Lourdes, Tatuí, o seu Anísio, graças a Deus, né, seu Anísio, que também a dona Lourdinha já está bem, já está em casa, a Sônia também, meu cunhado, a minha irmã, a Fátima e toda a família. Orarmos, né? Orarmos pelas famílias que estão sofrendo também com a guerra na Ucrânia. Orarmos também hoje agradecendo a Deus por mais um ano de vida do meu sogro, o seu Rubens, pai da Patrícia. A Sônia também, de Oliveira, pede oração por sua família, para acalmar os seus corações em mente. Veja que maravilha isto. E o tio Dedé também, agradecer por sua família e pelo seu emprego. A todos vocês, irmãos e irmãs, muito obrigado. Obrigado mesmo
pela presença de vocês neste culto que nós celebramos nesta hora para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu vou escolher aqui um hino para cantarmos. Eu peguei aqui os Salmos Hinos 423, que diz: ó quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, o Celeste Rei, ao que confia na sua graça. E se você confia na sua graça, diz ele: nunca eu te deixarei. Se você souber, cante comigo esse hino. Preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, Celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Dos céus descendo para salvar-te, servo defesa, vida entreguei. Não temas, pois porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, nem sem demora, pois te chamei. E para sempre tu és agora, nunca, sim, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Inacredito, quis escolher-te, não te demores, pois eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Que maravilha, que paz
Que segurança, que bênção é saber que se estamos nas mãos do Senhor, ninguém, nada poderá nos arrancar das suas mãos. É promessa do Senhor que dá a cada um de nós a segurança, a alegria, dá a cada um de nós a paz e a tranquilidade diante de todos os medos que nos rodeiam. Não tema, não tema, porque o Senhor o tem e a tem em suas mãos. E diz como cantamos: ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, obrigado a você. Se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, às 6h30, estaremos juntos. Espero que estejamos lá com toda a igreja reunida no nosso templo para louvar, para celebrar ao nosso Deus, que é luz, que é salvação, que é fortaleza e que nos diz: não temas. Obrigado, viu? Obrigado mesmo a cada um de vocês. Vamos orar nesta hora. Ó Pai, chegamos ao final deste culto que fizemos e celebramos para louvar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és o Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso. E Te agradecemos, ó Pai, porque há 465 anos o Senhor trouxe estes homens para aqui no Brasil, lá na cidade do Rio de Janeiro, Pai, na Baía de Guanabara, celebrar o primeiro culto reformado, o primeiro culto protestante do Brasil e da América Latina, Senhor. Homens, ó Pai, que cruzaram o mar, cruzaram o oceano, em meio a riscos, perigos, medos, mas aqui desembarcaram e aqui celebraram este culto e, ó Pai, reafirmaram que o Senhor é luz, que o Senhor é salvação, que o Senhor é força e é fortaleza. Homens, ó Pai, que mesmo depois de tantos perigos, foram daqui expulsos, ó Pai, e entregaram as suas vidas em sacrifício para que o Evangelho de Cristo Jesus e a fé verdadeira chegasse a nós. Ó Pai, tira também do nosso coração, nesta hora, e no coração de cada irmão e de cada irmã, todo medo. Tira, Senhor Deus, do coração de cada um os medos, mas que, ó Pai, o Senhor coloque no lugar a certeza absoluta de que não há o que temer, porque não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoe, Pai, cada um que esteve conosco, os pedidos de oração que foram também colocados aqui, ó Pai, nesta hora, colocamos diante de Ti. Aquelas pessoas que estão, ó Pai, se refugiando em outros países, pessoas que estão lá em meio à guerra, crianças, idosos, mulheres, homens, ó Pai. Ó Deus, esteja, Senhor Deus, movendo Tua mão sobre eles e cessando, ó Pai, esta guerra, ó Pai de amor. Ó Deus querido, Te agradecemos também por mais um ano de vida do seu Rubens, ó Pai. Louvado seja o Seu nome, esteja com ele, esteja também com a Dona Beth, Senhor. Ó Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus de amor, as famílias que estão precisando nesta hora da Tua presença, para, ó Pai, dissipar o medo, a incerteza, a insegurança, a tristeza, a desesperança. Visite cada uma, ó Pai, nesta hora, em nome e por amor de Jesus. E que nesta semana que iniciamos, já no nosso coração, desde agora, esteja a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é luz que ilumina,
de que o Senhor é salvação de todos os nossos pecados e de que o Senhor é a força, é a fortaleza e é refúgio a todos e todas que o buscam. Que coloca no nosso coração o mesmo desejo de Davi. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu habitarei na sua casa, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que assim seja o nosso desejo também de estar na tua presença e estar na tua casa, para a honra, louvor e glória do Senhor. Amém. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te proteger e abençoar. Que o Senhor esteja atrás de ti para te amparares quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja ao teu redor para te defenderes quando outros caírem sobre ti. Que o Senhor seja a sua luz, a sua salvação e o seu refúgio. E assim te abençoe e te guarde o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.